Bem-vindos ao segundo episódio de Arga Talks, a nossa série de episódios sobre arquitetura, sobre design, sobre filosofia também, que já percorremos esse caminho no primeiro episódio, sobre arte, sobre estética e sobre reflexões que os convidados que vamos escolhendo farão e têm feito no seu percurso pessoal, profissional, naturalmente pessoas ligadas a este tema ou pessoas que, por força da sua circunstância de vida, tenham reflexão sobre este tema. É naturalmente uma preocupação de uma marca, é verdade, uma marca de tintas, Arga Tintas, mas é sobretudo a preocupação desta marca ser coerente com o seu público, com o mundo e devolver à comunidade aquilo que ela lhe tem dado na sua atividade diária. É por isso, com extremo gosto, que estamos aqui hoje, em plena Casa da Arquitetura, em Matosinhos, uma antiga companhia da Real Vinícola, portanto um estaleiro representativo daquilo que foi este espaço, no universo e no imaginário do que foi o Porto de outras décadas, de outros tempos e do que foi já um tempo que já não é o de hoje, porque as circunstâncias mudaram, a forma do negócio se desenrolar mudou, mas a Casa da Arquitetura, que nasce em 2007, e primeiro até noutras instalações, hoje remodeladas, e um espaço que vai servir ainda muito o propósito desta magnífica Casa da Arquitetura, que é basicamente o acervo e é o repositório documental de tantas e tantas páginas da história da arquitetura portuguesa e que é, um organismo que julgo que enche de orgulho toda a comunidade da arquitetura portuguesa e, na verdade, todo o país, pelo que aqui acontece diariamente. É verdade que o desafio de trazermos consecutivamente pessoas interessantes, pessoas com pensamento sobre estes assuntos, é um desafio que, quando o iniciamos, não pensávamos que fosse tão alto. Porque, de facto, a qualidade que temos por ambição ter neste palco obriga-nos a uma pesquisa e a uma atualidade daquilo que pretendemos fazer. Foi assim que chegamos até hoje com os convidados que já tivemos, com aqueles que já temos gravados, mas que não são do vosso conhecimento ainda, e é com extremo gosto e honra que recebemos hoje. Enfim, não sei bem quem é que recebe quem, já perceberão porquê, mas que temos cá hoje connosco o Jorge Figueira, professor doutor, porque é doutorado em arquitetura, é licenciado primeiro pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e mais tarde doutorado em arquitetura pela Universidade de Coimbra, onde, aliás, leciona ao dia de hoje. E se calhar até no dia de hoje, isso é que eu já não posso garantir. Enfim, na especialidade de Teoria e História, e isto tem muito que ver, ou seguramente tem muito que ver, e interfere muito com aquilo que o professor Jorge Figueira é ao dia de hoje, porque o homem é o homem e as suas circunstâncias, e, portanto, o seu percurso seguramente que terá impactado muito a sua forma de ver o mundo e de ver a arquitetura e de o acompanhar. É verdade que, sendo professor, tem tido outros chapéus também, enfim, desde comissário de exposições, desde logo uma Europa, a arquitetura portuguesa em missão, na Trienal de Lisboa em 2007 e em 2008 em São Paulo, uma exposição que eu diria que foi significativa sobre o percurso de Álvaro Siza Vieira, Modern Redux, em 2008. E estas são, até do ponto de vista de comissariado de exposições, aquelas mais marcantes das que eu encontrei no seu percurso. E como o seu doutoramento é 2009, eu diria que o doutoramento consumiu a sua carreira de comissariado de exposições, que agora, de alguma forma, reata neste espaço que estamos hoje, porque estamos a filmar em plena Casa da Arquitetura, como já referi, e em plena exposição daquilo que foi, na verdade, o leitmotiv do convite do desafio que lhe fizemos de participar connosco neste Arga Talks, no sentido em que esta exposição, que é, na verdade, o respaldo de um projeto que levou a cabo, enfim, não é só seu, é também de um colega seu, Bruno Gil, naturalmente que é justo aqui citá-lo, e é uma parceria entre a Casa de Arquitetura e o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, e foi um projeto financiado, julgo eu, pela FCT, o projeto Europa, aqui um trocadilho de palavras, Rise of Portuguese Architecture, e, portanto, é seguramente uma pessoa que tem muito pensamento sobre este assunto, e o título desta exposição, que o desafio fica naturalmente aqui para todos,
porque está patente aqui na Casa da Arquitetura até 24 de Abril, 22, 24 de Abril deste ano, 2022, com o título What, When, Why Not Portuguese Architecture, e portanto aliás temos aqui um dos botes, já lá iremos às 11 dimensões destes porquês, destes porquenãos desta exposição. Jorge, é um gosto, muito obrigado pela sua amabilidade em aceitar o nosso desafio. Obrigado pelo convite. É verdade que quando nos convidam, quando o convidamos para falar sobre si e sobre o seu trabalho, alguma modéstia há sempre dizer, enfim, eu se calhar não sou, digamos, aquilo que vocês procuram, no sentido em que eu só reflito sobre, a minha maior reflexão não é sobre o meu trabalho, mas sobre o trabalho dos outros. Mas é precisamente esse lado que nós, nesta comunidade de pensamento sobre o assunto, isto é precisamente aquilo que nós queremos fazer aqui. Sendo que o que nos traz aqui hoje é esta sua última entrada curricular, portanto, esta exposição que aqui, de qual é curador, digamos assim, o senhor curador, mas importa para a comunidade que nos ouve, e enfim, que esperamos acumuladamente ser de alguns milhares de pessoas, não todas necessariamente experimentados arquitetos, e portanto haverá muita gente que, perante este contexto, gostaria de saber um bocadinho quem é e como é que nasce o Jorge Figueira na arquitetura, enfim, ao dizê-lo, como é que se define? É um curador de exposições? É um professor? É um arquiteto de projeto? Como é que surge o Jorge Figueira e como é que ele se autodefine hoje? Bom, essa é uma pergunta, enfim, difícil e pessoal, e é muito... não é simples falar em nosso nome. Aliás, como disse, e bem, eu estou habituado a falar sobre os outros. Embora eu acho também que falar sobre os outros é também uma maneira de falarmos sobre nós próprios, não é? Portanto, há uma relação que se estabelece em relação àquilo que são os nossos ódios e estimações, em relação àquilo que nós vemos nos outros e que queremos, de alguma forma, copiar, não é? O Oscar Wilde dizia que a cópia é a forma mais alta de elogio, não é? E eu sinto que desde que entrei no curso de Arquitetura da Faculdade do Porto, onde eu me senti muito mal e senti muito bem e encontrei aquilo que provavelmente eu estava à procura desde a minha adolescência, desde a minha juventude, foi esse modo de eu projetar nos outros, de eu ver nos outros, em alguns professores, em alguns críticos daquele momento, pessoas que eu admirava e que admiro profundamente. E que, portanto, eu começaria por dizer que aquilo que eu sou é resultado daquilo que os outros me ensinaram e daquilo que eu aprendi tentando copiar junto das suas vozes. E acho que as pessoas não têm muita consciência, provavelmente, de como copiam mais do que pensam, no modo como falam, no modo como escrevem, no modo como desenham. A certa altura, nós de facto eu sou seguramente muito resultado das pessoas que admiro e de uma certa obsessão até nesse modo como eu admiro o modo como algumas pessoas falam, ou escrevem, ou desenham, ou filmam. E, portanto, eu não estou a dizer que seja modesto, eu não sou nada modesto, nem sou humilde, mas tenho talvez essa modéstia de pensar que sou capaz de ouvir e de admirar. Sou capaz de admirar aquilo que vejo e que ouço. E talvez seja isso que de alguma forma me define. Ou que se aproxima logo do ato da escrita, não é? E do ato da investigação e do ato de ser professor. Talvez seja um pouco paradoxal dizer que, sendo eu professor, sou professor há mais tempo do que desde que se lembra, não é? Desde que me lembro. Aliás, eu costumo dizer que estive um mês fora da universidade porque me formei e, passado um mês, estava a ser professor. E é um pouco estranho dizer que, sendo eu professor, que aquilo que é minha qualidade é ouvir, não é? Porque, mas se calhar, uma das minhas qualidades é ouvir também aquilo que eu digo, não é?
e também se aprende ouvindo aquilo que se diz e sente-se muito autocrítico. Exato, a crítica que fazemos de nós próprios é como eu sou, não é? E, portanto, a certa altura, repara, André, no que diz respeito aos vários chapéus, quem é professor na universidade tem que forçosamente investigar, quem tem que investigar tem que forçosamente escrever, quem tem que investigar tem que disseminar a sua investigação e, portanto, está-se muito próximo aí da curadoria. Portanto, esses chapéus parecem todos muito diferentes, mas é apenas um chapéu papal onde cabem várias formas de estar no mundo. Mas o Jorge tem projeto, o Jorge tem a reabilitação do Palácio de Cristal a determinada fase da sua carreira, não é? Tem uma intervenção que há de ser icónica para si, quer no edifício do restaurante, quer nos edifícios adjacentes que a estrutura tem inúmeras publicações sobre arquitetura, enfim, se o obrigassem aqui sob tortura a ter que escolher, qual é que não abdicaria? É de desenhar? É o desenho que não abdicaria? Eu tive, aliás, o projeto quando eu estive mais ligado, e que foi um grande projeto para mim, e uma dedicação imensa para mim, foi um projeto que eu fiz em Angra do Heroísmo, um campus da Terceira, não é? Aliás, se não sei, ainda decorrerá eventualmente alguma obra ou alguma ambição de... Eu espero que sim, mas de qualquer forma foram anos muito intensos, com um cliente extraordinário, num sítio extraordinário, com um programa também extraordinário, e, portanto, tenho uma memória e uma física, digamos, de estar às 9 horas, sair do Porto às 4 da manhã e estar às 9 horas em Angra do Heroísmo. Portanto, tenho imenso apreço pela atividade profissional e pelo desenho, estava o André a dizer. Eu antes de vir para aqui, sabia que o André me ia fazer essa pergunta, o que é que eu prescindiria ou o que é que eu não prescindiria? Eu estava a pensar se era escrever, se era desenhar, não é? Okay. Na verdade, eu agora escrevo mais do que desenho. Provavelmente eu gostaria de desenhar mais do que escrevo, porque desenhar sendo muito difícil, apesar de tudo, até fisicamente obriga a uma gestualidade que é mais simpática com o nosso corpo, não é? A escrita obriga a uma concentração e a escrita é muito cruel, não é? Claro. Sim. É muito cruel e eu tenho também uma memória que ainda perdura, porque ainda colaboro com o Jornal Público, embora menos regularmente, mas a ideia de ter que entregar um artigo até às 5 da tarde para sair no dia seguinte, ou ter que escrever sobre uma coisa que aconteceu inesperadamente e, portanto, ter que se escrever rapidamente, esse exercício, essa adrenalina, essa concentração é para mim muito bonita, muito interessante e muito próxima do desenho, embora o desenho depois não seja publicado na capa do jornal no dia seguinte. Mas, e tem um imediatismo também diferente, isso também alimenta as endorfinas do sucesso de se conseguir respeitar a data e no dia seguinte está publicado, não é? E talvez a escolha que eu tenha feito, claro que a escolha que eu fiz não foi feita por mim, foi feita pelos outros, pelo caminho, mas talvez aquilo que me tenha aproximado muito da escrita e dos jornais, além da paixão pelos jornais e pelas revistas, que, como sabemos, estão a acabar, mas enfim, mas uma paixão de adolescência, de leitura ávida de todas as revistas e todos os jornais, é o imediatismo, não é? De escrever e publicar, não é? Enquanto que para fazer um projeto e para chegar ao projeto de execução e para chegar à construção, enfim, há uma paciência e um tempo que é um tempo muito longo, não é? Mas é um desafio em si mesmo. Aliás, se voltarmos ao início, à entrada curricular que nos trouxe aqui, eu diria, e gostava de saber, e acho que a comunidade gostaria de saber, mais até do que esta exposição que estamos aqui, que está aqui atrás de nós, é o nosso entorno, na verdade, é o projeto que funda essa motivação ou esta factualização em exposição daquilo que são os resultados do projeto. Qual é o leitmotiv para esse projeto? Quando pega numa folha em branco e diz vamos fazer um projeto sobre a arquitetura portuguesa, o porquê da arquitetura portuguesa, o porquê não, o que é que eu assaltava nessa altura, o que é que dominava nesse momento?
Eu acho que este projeto da arquitetura portuguesa é um projeto de facto um pouco autobiográfico, porque quando eu entrei na Faculdade de Arquitetura, para voltarmos aqui ao Porto, de onde eu nunca saio, mesmo vivendo em Lisboa, aquilo que era mais cativante e que era um discurso muito típico dos anos 80, mas que tinha um representante e um protagonista extraordinário na faculdade, que era o Alexandre Alves Costa, que tinha uma disciplina que ainda existe, que é a História da Arquitetura Portuguesa, e que com ele eu aprendi muito daquilo que nós somos, visitando os lugares e indo aos sítios de todos os tempos e tendo uma relação com a nossa geografia, com a nossa cultura, completamente fora de qualquer visão nacionalista ou uma visão conservadora, porque o Alexandre Alves Costa não é um nacionalista nem é um conservador, pelo contrário, é alguém claramente... Conservador seguramente que não é. Com uma visão progressista e uma visão muito livre do mundo e muito ligada às questões modernas portanto, reencontrar o nosso país, as nossas localidades, a nossa arquitetura antiga, nova, velha, para ele não interessava exatamente o tempo. Acho que é uma aprendizagem que está no meu ADN enquanto estudante e enquanto arquiteto. Mas, para lá disso, André, porque isso podia ser apenas a tal admiração e a tal cópia. Por mimetismo. Por mimetismo. A verdade é que, passados estes anos, eu acho que a arquitetura portuguesa é uma narrativa extraordinária. É uma narrativa extraordinária. Nós não temos assim tantas em Portugal. Não vou agora dizer que somos um país pobre, embora sejamos, ou um país, não vou dizer que somos marginais, embora sejamos. Não temos assim tantas narrativas extraordinárias como é a narrativa da arquitetura portuguesa. A arquitetura portuguesa, que é, só para ficarmos no século XX, claramente integrada e instrumentalizada pelo Estado Novo como sendo uma das armas, um dos braços armados fundamentais do Portugal imperial, que ao mesmo tempo era um Portugal doméstico, enfim. Mas a arquitetura portuguesa era claramente um símbolo da maioridade, da superioridade um pouco estranha do nosso país. E depois a arquitetura portuguesa é resgatada a partir dos anos 60 por gente do outro lado, do lado do progresso, do lado antifascista e do lado da democracia, como sendo uma coisa nossa deles. E, portanto, esta narrativa é muito bonita, esta passagem do lado nacionalista para o lado progressista ou para o lado cosmopolita, que depois tem nos anos 80, com a entrada na Europa e com a transformação democrática do país, ainda outra versão do que é ser arquitetura portuguesa, eu diria a versão António Variações do que é ser português, ou seja, do Minho até Nova Iorque, não é? E daí vem o tal prisma popular também, que é um dos... Não, claro. Também existe. Claro, é uma das facetas portanto, deste prisma. É uma das facetas. E esta história, que depois tem os seus protagonistas, que já agora podemos mencionar, porque nunca ninguém se lembra deles, o Álvaro Siza e o Fernando Távora. Eu diria que o Álvaro Siza vai sendo lembrado. Vai sendo lembrado. Estava a ser irónico, porque o Álvaro Siza, de facto, embora ele se queixe imenso sempre, porque é o seu modo de estar, ele é completamente acarinhado e é completamente amado pelos arquitetos portugueses e pela população e pela sociedade e por toda a gente, porque, de facto, a história dele é uma história extraordinária, mas não é só, de facto, o Álvaro Siza, não é só, de facto, o Álvaro Siza. E não é só o Eduardo Souto Moura, são gerações de arquitetos do Porto e de Lisboa e de todo o país, e de Coimbra, e gerações de estudantes que, de uma pequena turma de 150 arquitetos nos anos 50, criam uma espécie de fenómeno, uma coisa que não era esperada lá fora. Sim. Não era esperada em Itália, em Espanha, primeiro quando o Siza faz a piscina de Lessa e o Távora faz o mercado da Vila da Feira, e há uma coisa qualquer que é um grupo de arquitetos de uma cultura periférica que de repente ganha uma relevância e ganha uma maioridade e ganha uma vontade que não é normal entre nós, que achamos sempre que os outros são, que o centro que é dominante, não é? Num país da Portugalidade do Eduardo Lourenço, que é um país caricatura quase, nesse contexto europeu, é totalmente
contrassensual é o surgimento dessa corrente e também por isso o valor acrescido, não é? A sua falta de vergonha, a lata que esta corrente tem no Porto, em Lisboa, e por muitos arquitetos que querem ser arquitetos modernos ou pós-modernos ou contemporâneos, ou seja o que for, para lá das condições de um país que não tem alta tecnologia, que não tem grande riqueza do ponto de vista também dos clientes, e que casa a casa, equipamento a equipamento, cria uma história que é uma narrativa. Eu não quero agora ser bombástico, não digo que é uma narrativa internacional absolutamente única, ao ponto de chegar até Hollywood. Não sei se vai chegar até Hollywood, mas pelo menos, mas é uma história de facto, é uma narrativa que é interessante, que me interesa, porque a mim interessa muito a arquitetura, mas interessa-me a cultura, interessa-me a música, interessa-me as outras coisas que andam à volta, interessa-me imensas coisas que andam à volta. Mas esse traço que o Jorge refere, aqui estamos a falar de uma narrativa como suporte àquilo que é a evolução da arquitetura portuguesa, ou das arquiteturas portuguesas, cada uma no seu tempo, eventualmente, como ela surge a partir do nada, digamos assim, e de facto tem uma escalada que se calhar não temos nenhuma área de referência tão evidente em como de facto é possível, independentemente das circunstâncias de partida, como diria o Santo Agostinho, fazer-se qualquer coisa de extraordinário. Mas essa narrativa até aqui está a ser descrita de uma forma fechada, mas eu sei, e está escrito, eventualmente até pelo seu punho, que um dos objetivos do projeto e desta exposição, enfim, mais do que da exposição, porque isto não é só uma exposição, não é? Isto não é só uma exposição. A exposição é uma manifestação, enfim, factualizada daquilo que são as preocupações que estão por trás disto. É a abertura à comunidade e à discussão pública, portanto, é uma narrativa em construção. Não é? Portanto, daí também o tal processo de ouvir mais do que falar, porque no sentido em que há iniciativas neste conjunto. A Casa Arquitetura é evidente que é um elemento charneiro em tudo isto, esse é o seu ADN, não é? Esse é o seu ADN, e isto não é um acervo exclusivamente uma biblioteca, está muito longe disso, não é? É em cima do acervo é uma casa aberta, uma casa de interação, uma casa de debate, mas esse também é um dos objetivos do projeto, é pedir à comunidade contributo para que faça crítica ao contexto e ajudar o contexto a continuar a desafiar-se para voltar sempre a esse ponto de ser outstanding, não é? Sem dúvida. Eu tenho, apesar de tudo, alguma contenção nesse aspecto. Ou seja, nós arquitetos, e quando falamos de curadoria ou quando escrevemos nos jornais, sempre temos e sempre tivemos, às vezes até por razões que têm a ver com o mercado e com a procura de mercado, enfim, não é o meu caso, que não estou na profissão, mas sempre temos a disponibilidade e a vontade de falar com o outro, de falar com as outras disciplinas, falar com as pessoas que utilizam os edifícios. E, na verdade, isto é mais fácil dizer do que fazer, não é? Eu até diria que a arquitetura, o arquiteto, não é, até diria que pode ser por preconceito, caricaturando, até conhecido por algum elitismo e não tanto por essa, digamos, democraticidade na relação. Sem dúvida, sem dúvida. Embora se possa confundir elitismo, que eu acho que também há, obviamente, com o direito a ter uma linguagem, como têm os médicos, os sociólogos e os engenheiros, que falam também o seu próprio código. A certa altura, os arquitetos, para não serem elitistas, teriam que falar uma linguagem que fosse entendível por toda a gente, e isso não existe, não é? Porque cada profissão, cada disciplina tem os seus próprios códigos e, portanto, convém é que eles não sejam tão herméticos e tão ensimismados que depois não comuniquem, não é? Mas repare, deixe-me só dar um exemplo, porque eu acho que se entende muito bem aquilo que este exemplo pode significar, que é, eu já participei, ou já vi, muitas exposições ou atividades em que os arquitetos vão para a rua, vão para o metro, ou vão para uma praça mostrar arquitetura, e com isso pretende-se que seja um gesto altamente democrático e altamente popular. E obviamente que as coisas não funcionam assim, não é? Porque não é por estar um estirador ou um cartaz de um edifício belíssimo no meio da rua que as pessoas vão aderir a ele. E os arquitetos são, muitas vezes, um pouco pueris nessa vontade quase literal de ir para a rua, não é? Eu prefiro estar aqui na Casa da Arquitetura.
e tentar com as nossas atividades e com um pouco com o teor da própria exposição e com o serviço educativo, trazer pessoas para a Casa de Arquitetura com quem nós podemos falar. Eu tenho essa vontade e essa disponibilidade. Podemos falar da questão das mulheres, ou da questão do feminismo, ou da questão do colonial, ou da questão da democracia, que são, porque este aqui é o ponto, os temas que aqui a gente evoca, ou invoca, são todos temas de toda a gente. E de todas as áreas. E de todas as áreas. Aliás, essa cabina hexagonal, que na verdade, há aqui uma figura desta cabina hexagonal, que depois entronca num prisma de 11 faces, não é? Que são estes 11, digamos, pontos de vista interdisciplinares que o Jorge e o Bruno Gil, digamos, encontraram como forma de olhar o mesmo fenómeno a partir dessas diferentes perspectivas. O caso da mulher ou do femininismo, o caso da democracia, o caso do colonialismo, o caso do fascismo, o caso da democracia. Enfim, eu posso olhar ao meu entorno e vejo aqui o caso social, o caso da educação, etc. A investigação, a cultura pop. A cultura pop. E, portanto, todas essas diferentes perspectivas são aqui também nesta exposição trazidas e convocado o visitante e quem se predispuser a refletir sobre o assunto e pensar a arquitetura desse ponto de vista, não é? A historiografia, a própria história, como é comum, como é costume, influencia de uma forma absolutamente determinante tudo isso. O desafio maior foi esse, ou foi encontrar as 11 perspectivas que encontraram como determinantes? O desafio é esse. Repare, este projeto, como disse, esta exposição decorre de um projeto de investigação que foi financiado pela FFCT e que nós, com muita alegria, recebemos a notícia em 2018. Eu penso que foi o primeiro projeto financiado pela FFCT sobre a arquitetura portuguesa e dos poucos, na altura, sobre a arquitetura. E esta exposição é um dos acontecimentos a que seguirá um ciclo de debates, depois temos feito um colóquio, que seguirá depois uma publicação. Portanto, é um conjunto de atividades que nós encontramos à volta do projeto de investigação, que tem essa componente de trazer a investigação. Repare, não sei se o André tem isso muito claro, mas o que estamos aqui a ver, e o sítio onde estamos, é um projeto de investigação, portanto, académico, claramente, que vem para a rua, neste caso, a Casa da Arquitetura, que, portanto, é mais simpático que a rua. E, portanto, isto é um típico gesto de comunicação popular de um projeto de investigação claramente académico, não é? Certo. E, portanto, esta dobra, ou esta passagem, é muito, eu acho que tem valor e é válida. Depois há aqui também uma questão que também já foi aludida e que eu queria aqui sublinhar. O Centro de Estudos Sociais, onde eu sou investigador, como o Bruno Gil, é um centro interdisciplinar, onde a interdisciplinaridade é muitíssimo valorizada. Aliás, ela é desde logo de estudos sociais. Estudos sociais, exatamente. E, portanto, este projeto também se coloca, não é só por isso, mas coloca-se também nesse âmbito interdisciplinar, onde, de facto, outras disciplinas, outras sensibilidades, outros saberes são trazidos de forma hexagonal e um pouco labiríntica para a arquitetura, não é? Claro. A vossa expectativa nessa interação com o público, digamos, que são atividades que ainda ao abrigo desta exposição, deste evento, deste conjunto de eventos, ainda não aconteceram tanto, estão planeadas um bocadinho mais para a frente, e de facto estamos a 2 meses de fechar aqui este ciclo físico da exposição. A expectativa que tem é um bocadinho, pegando novamente no Eduardo Lourenço, é trazer o português, eu não diria mediano, mas eventualmente o português comum aqui para o sofá. O Eduardo Lourenço sentou o português caricaturado no seu sofá e entrevistou o português rural, o português arcaico, o português quase atávico que ele descrevia que era a nossa sina há umas décadas atrás, que eu não sei se não é, e o Jorge já aqui deixou ficar de alguma forma a sua impressão digital sobre o assunto, não sei se não somos ainda um país de facto de pobres e um país desgovernados aqui e ali, mas é esse português que quer convocar a estar consigo, a estar convosco e a refletir sobre isto, ou nós estamos sempre a falar de convocar um conjunto curto de pessoas que depois farão escola, não é? Nos seus... A ambição é chegar, de facto, a um público largo?
A ambição é chegar ao público mais largo possível, sem, apesar de tudo, levar o estirador até à rua e estar à espera que as pessoas desenhem, que o arquiteto, não é? Eu sou, como lhe estava a dizer, interessa muito a cultura popular. A minha formação pré-faculdade de arquitetura é uma formação em cultura popular, na cultura pop, na música, nos jornais, nas revistas, nas ideias. E é isso que me interessa e, portanto, eu não faço, sinceramente, não faço uma distinção entre um português médio, um português alto e um português baixo. Não tenho qualquer preocupação com isso. Eu estou habituado a lidar com estudantes que chegam, centenas de estudantes que chegam da escola secundária, que estão completamente abertos a todas as possibilidades. Eu fui também já um deles. E retomo um bocadinho essa inocência em relação ao mundo e, portanto... Então diria que nós Argatalk, somos já um instrumento em si mesmo da perseguição, da missão desta... Quer desta iniciativa, quer até da própria missão da Casa de Arquitetura, que tem escrito na sua missão apoiar atividades lúdicas e sociais que envolvam a arquitetura e a comunidade a viver da arquitetura. E também o desafio que aqui deixamos ficar a quem vir isto naturalmente, pelo menos até 24 de Abril, é que este é um desafio para todos, é um desafio que todos podem participar, entrar, comentar e participar sobretudo das atividades que serão interativas que aí vêm e esse é um desafio que eu também gostava de que nós, Argatintas, pudéssemos deixar neste Argatalks este testemunho à comunidade, não é? Não, por isso é que eu aceitei o seu convite imediatamente, porque senti que fazia parte do meu compromisso com o projeto de investigação, com o Centro de Estudos Sociais, com a Casa da Arquitetura, com este chapéu, projeto, não é? Falar com as pessoas que queiram falar connosco e que queiram visitar a exposição e essa disponibilidade faz parte disso tudo. Existe. Jorge, estamos a terminar, mas gostava de lhe deixar uma última questão, digamos, de reflexão. Aqueles que... Qual é a sua maior preocupação com a profissão ao dia de hoje? Eu sei que nós vamos estar brevemente na Semana da Arquitetura da Universidade da Beira Interior, por exemplo, e em preparação desse momento, eu sinto que, dependendo do público com quem falo, as preocupações são necessariamente diferentes. Os incumbentes têm uma posição. Os que saem da profissão, que eu julgo que não há essa característica, não há essa figura na arquitetura, não há ninguém a sair da profissão. É algo que é como na advocacia, quer dizer, ficam a ocupar o lugar até ao fim. Mas hoje, olhando para, digamos, fazendo assim uma fotografia rápida da profissão da arquitetura, da atividade da arquitetura, enfim, o que é que mais o assalta, o que é que mais o preocupa, o que é que mais censura, há alguma coisa que o deixe preocupado, digamos assim, em termos de futuro da profissão? Algum caminho que entenda que enfim, na heterogeneidade das formações, por exemplo, da qualidade média das formações ou da disparidade da qualidade média das mesmas? Enfim, há algum assunto que o acompanhe neste momento em termos de preocupação geral? Muitíssimas preocupações. Uma das preocupações que eu posso ter é que os novos arquitetos e arquitetas conheçam a obra do Eduardo Lourenço. Para retomar alguém que o André já mencionou 2 ou 3 vezes, eu faço parte do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos, com a responsabilidade da cultura, e propus o ano passado, aliás há 2 anos, convidar o professor Eduardo Lourenço, que na altura ainda estava vivo, para ser membro honorário da Ordem dos Arquitetos. E, portanto... Podemos aqui jurar em público, não tínhamos combinado e eu não fazia ideia disso. Não tínhamos combinado. E o professor Eduardo Lourenço enviou um familiar à cerimónia, ao qual o presidente da Ordem dos Arquitetos, Gonçalo Birne, entregou o diploma, mas eu tive muito gosto em propor, e foi aceito pelo Conselho Diretivo Nacional, que o Eduardo Lourenço fosse membro honorário da Ordem dos Arquitetos. Isto para lhe dar um pouco a ideia de como eu vejo este assunto com uma abrangência e me revejo muito naquele modo muito terno, muito tranquilo e muito cauteloso e muito crítico ao mesmo tempo com que o Eduardo Lourenço estava na nossa... vivendo fora, porque também ajudava com certeza,
Mas, enfim, estava na nossa sociedade e na nossa cultura. Em relação à questão que me coloca, que é uma questão complexa, não é? E que é muito difícil não ser moralista ou não ser, enfim, não ser também muito redutor. O que eu acho fundamental e aquilo que eu proporia, e é isso que no fundo eu faço nas minhas aulas, aquilo que eu proporia aos jovens arquitetos, aos jovens estudantes, aos jovens arquitetos que saem das escolas e que começam a trabalhar, é não terem um pouco o deslumbramento de que o mundo começou no tempo deles. Eu acho que é absolutamente normal no outro dia eu estava a ler isso, entre os 19 anos e os 21 ou 22 anos, as pessoas pensam, muito legitimamente, que o mundo começou com eles. Eu seguramente pensei isso, embora eu admirasse tanto os outros que estava um bocado no meio da ponte. Mas por um lado é natural que um jovem estudante, um jovem arquiteto pense que as coisas começaram com ele. E quando nós vivemos num tempo de transformações tão brutais do ponto de vista tecnológico e outras, mais uma razão para se pensar que o tempo começou agora, não é? Claro. Aquilo que eu diria que é fundamental e um bocadinho em contra a natura é dizer às pessoas que o tempo não começou com elas, não é? Os jovens arquitetos e arquitetas, o mundo não começou com eles, não é? Claro. E eu fico muito satisfeito, por exemplo, quando vou a uma exposição que esteve patente na Fundação Oriente da Ana Aragão, chamada No Plan for Japan, que é sobre a cultura japonesa, e vejo lá desenhos que são relacionados com os metabolistas japoneses de 1960. E, portanto, é uma jovem arquiteta, artista, ilustradora, que está a trabalhar sobre a história da arquitetura. E faz isso com enorme à vontade, faz isso porque isso é o lado bom do Instagram e o lado bom do Facebook, que é, de facto, a história toda, ou do YouTube, a história toda está completamente muito próxima de nós, claro. Não é? Sim, sim. E, portanto, hoje em dia, ter uma paixão pela história e pelo passado, para ser menos pretencioso, é mais fácil do que sempre foi. E, portanto, a explicação está muitas vezes lá atrás, não é? E, portanto, essa é a minha preocupação, quando se passa dos 22 para os 23, para os 24 anos, começar a perceber, e eu acho que é isso que nós, com a idade, enfim, talvez seja a única coisa boa, de ir envelhecendo, é perceber como nós somos resultado de muitas coisas que se passaram antes, não é? E ter essa consciência e desenvolver isso como uma paixão e não como um detrimento da nossa originalidade ou da ideia de querer matar o pai ou de haver uma luta geracional que eu acho abominável. Claro. Então, se calhar, parafraseando o professor Abel Salazar, que se referia à medicina, quem da arquitetura tudo sabe, nem da arquitetura sabe, não é? É um bocado isso era parafraseado por Fernando Távora. O Fernando Távora dizia isso. Também não combinámos, eu também não sabia. E, portanto, esse é um lema para viver. Muito bem, muito bem. Jorge, obrigadíssimo. Muito obrigado. Foi um prazer extraordinário. Espero que para todos lá em casa também. Por fim, peço-lhe o desafio, eu não referi no início, estas iniciativas ArgaTalks têm um fim solidário em si mesmo. Nós, por cada convidado, por cada programa, enfim, apoiaremos sempre uma instituição sem fins lucrativos e essa instituição é sempre escolhida pelo nosso convidado. Eu já sei, mas pergunto, Jorge, qual é a instituição que entendeu apoiar? Eu escolhi uma instituição que eu acho muito digna e muito importante, chama-se ACAPO Porto. Associação dos Cegos e Amblíopes do Porto. Muito bem. Exatamente. Será seguramente uma... E não deixa de ser até sintomático que estamos a trabalhar em arquitetura e apoiamos uma associação de cegos e amblíopes. Também é mais um paradoxo em que a arquitetura também é fértil. Muito obrigado a todos, esperamos ver-vos em breve, espero que vejam e revejam este episódio que foi interessantíssimo e em breve estaremos cá com o terceiro episódio com um convidado que ao dia de hoje não posso revelar para manter algum suspense. Muito obrigado.